Muito bom. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o solteiro, os desafios que a igreja tem para com o solteiro e o solteiro tem para com a igreja e também com a sociedade. Então nós vamos passar por algumas considerações aqui. Eu quero deixar bem aberto para você, para fazer perguntas, para interromper a hora que você achar necessário, tá? A ideia dessa aula é aprender a viver o tempo de solteiro com propósito, maturidade e identidade em Cristo. Então veja bem, eu gostei dessa questão de identidade em Cristo, porque muitas vezes na sociedade, até mesmo no contexto de igreja, o que define é muitas vezes o seu estado civil. Então define uma série de coisas que nós vamos ver já já. Mas não é isso. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Conhecendo os desafios impostos pela sociedade e até mesmo no ambiente da igreja, como eu acabei de dizer. Descubra como compreender, acolher, integrar e ser bênção na vida que vivencia essa fase. Precisaríamos ter mais, como a Rosana disse, pessoas casadas no nosso meio aqui, que não sejam os solteiros. Vocês têm que estar aqui, os solteiros também. Mas tem um poder muito grande essas aulas, que é a gravação e o acesso que o pessoal tem depois. Me surpreendi numa outra aula que eu dei desse curso mesmo, a classe não estava tão cheia, mas a quantidade de pessoas que puderam acessar depois e ter acesso ao conteúdo foi muito interessante. Isso é bom. Muito bem, eu quero agora de vocês solteiros, acho que temos 4 pessoas casadas aqui, mas qual é a visão do solteiro? Quando o pessoal fala, aquela pessoa é solteira, o que o pessoal fala? Vive só. O que mais? Você quer a impressão que a pessoa tem ao conhecer uma pessoa? Não, quando vem na cabeça dela, aquela pessoa é solteira, por quê? Ficou para a titia. Ficou para titia. Titia ou titio, né? O que mais? Pô, vocês que são solteiros não sabem? Eu tenho uma lista aqui que eu já fiz isso em 2 aulas já. Só isso? Coitado. Coitado. Está solteiro. Solteiro, O que mais? Não tem só negativo, não. Pensar liberdade, né? Liberdade. Os casados, às vezes, acham que a gente é livre. Aham. Eu ia falar, o casado falar que inveja. Ah, que inveja, né? Vocês já escutaram essa? Acomodados? Não escutaram? Não? Eu já. São acomodados porque não vão atrás de um companheiro ou de uma companheira. São muito acomodados. Escolhe demais. Opa. E assim vai, né, gente? Tem mais coisas, mas vocês não querem falar, né? Tem bastante coisa. Porque a sociedade pensa isso. Mas dentro da igreja também pensa. Eu fiz isso numa classe onde tinha a maioria de casados. E a lista, né, a Rosa estava lá, a lista foi, acho que você estava também, a lista foi grande. Mas por quê? Nós vivemos numa sociedade que pensa assim, olha, uma geração mais velha considera o casamento normal e o estado de solteiro estranho. E a nova geração considera o estado de solteiro normal e o casamento estranho. Coisa, né? Timothy Keller, no livro dele, O Significado do Casamento, quando eu fui preparar esses materiais, eu fui procurar todos em livros de casamento. E todos os autores têm 1 ou 2 capítulos sobre o solteiro. É bem interessante. Mas o Keller disse que quando ele chegou lá para trabalhar na igreja de Nova York, ele tomou um susto. Porque a igreja dele, na cidade de Nova York, era composta, eu sempre citava 70% de solteiros. Aí eu fui conferir no livro, não é 70%, era 80% da igreja era composta de solteiros. Então é algo que a gente tem que considerar. Tá? Por que eu
eu tenho tratado e conversado sobre esse assunto, né? Nós começamos um envolvimento, eu e a Rose, quando basicamente os filhos casaram, saíram de casa, nós estávamos com a casa de certa forma tranquila e vazia. Em 2006 nós começamos um grupo com 6 pessoas, 2016, um grupo de 6 pessoas na sala de casa, pessoas que estavam aqui muitas vezes no contexto da igreja, escondidos, porque eles não iam em encontro de casais, eles não tinham idade mais para participar do grupo de jovens da igreja, porque já tinham acabado a faculdade, já estavam no mercado do trabalho, ou mestrado, ou doutorado. Nós falamos, vamos reunir esse pessoal. Reunimos 6 pessoas na sala de casa e esse grupo começou a crescer. Até que nós tivemos um grupo bem grande lá em casa, até que nós tivemos mais 2 grupos espalhados em Campinas. Um com a Rosana e com o Isaac e o outro com o Alexandre e Paulinha. E nós começamos um movimento que nós hoje chamamos de Prossigo. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês. Só que quando foi no comecinho de 21, 21, 22, finalzinho de 21, comecinho de 22, nós entendemos que tinha um pessoal que estava acabando a faculdade, já entrando no mercado de trabalho, e tinha um grupo já acima de 30 anos solteiros ainda. Na faixa até de 30, 40, 45, que não tinham espaço dentro da comunidade. E resolvemos, então, fazer uma diferença. E hoje, eu não sei se essa foto nossa aqui é atualizada. A sua eu esqueci de te pedir, mas acho que a maioria está ainda aí, fora os que vão casar, né? Nós criamos 2 grupos. Separamos o Prossigo, que ele vem depois do nosso contexto de Ministério de Jovens. Então, seria aí de 24, 25 até 30 anos. E o Soma, que é o grupo acima de 30 anos. A gente se reúne semanalmente, os 2 grupos, com o objetivo do quê? Estudar as Escrituras, crescer junto, criar laços, comunhão, ser efetivo no contexto da igreja. Então, você que escuta, você que está aqui, existe espaço para isso. Só que a vida de solteiro, como nós vamos ver, não se resume só a esse perfil que ainda não casou. O perfil tem também os viúvos e divorciados no nosso contexto, né? Que essa aula serve também para esse grupo, né? Mas nós vamos voltar com essa aula também numa outra oportunidade, ela vai ser repetida. Então nós começamos e eu posso dizer para vocês, eu tenho essa impressão, toda semana, quando nós participamos dessa reunião, nós saímos muito edificados, com o tempo junto, com as conversas, com os relacionamentos, com o crescimento, né? E acredito que também o Lucas e a Carol, que estão aqui na foto, estão aqui com a gente, que coordena junto com uma equipe o Prossigo, também acredito que aconteça isso. Saia da reunião, a gente sai com grandes desafios, com grandes pensamentos do que vamos fazer com essa turma. Mas o que a sociedade, como a sociedade vê o solteiro, tá? Como a sociedade está vendo o solteiro? A sociedade vê o solteiro e tem uma palavra cunhada justamente para isso, chamado singlismo, que é a discriminação contra adultos que vivem sozinhos, que são estereotipados em suas escolhas. Então a sociedade criou um tema, criou um nome para aquelas pessoas que são adultas, que vivem sozinhas e têm todas essas características. Ficou para titia, coitadinho, né? Ele tem mais liberdade, ou ele é um acomodado, né? Ou ele não tem perspectiva. E assim, a sociedade traça mais ou menos esse perfil. Para as mulheres, isso daqui eu tirei de uma matéria secular, tá? Não tem nada de cristão aqui. As mulheres são encalhadas, tá? Solteironas, ficou para titia, e talvez é por causa da opção sexual dela que ela está solteira. Já os homens que são solteiros, não. Eles são homens, eles são engraçados, eles são potencialmente charmosos, tá? Eles são relaxados no sentido assim, eles podem tudo, e eles estão vivendo a vida. Olha que coisa preconceituosa da sociedade. As mulheres, só um ponto negativo, e os homens, um destaque, vamos dizer assim. Olha que beleza. Olha que bacana. Essa reportagem é nova, tá? A reportagem agora é de 2023, 2024, essa reportagem. Hã? É atual. Atual. Cai na mão do movimento feminista.
Ah, sim, sem dúvida. Mas isso daqui, depois eu vou mostrar para você da onde tiram essas bases. Tem uma pesquisa que foi realizada com 3.200 solteiros, eu vou falar mais para frente um pouquinho, e falando o que esses solteiros esperam, né? E aí você vai ver qual é muitas vezes a base. Mas esse daqui, veja bem, é o estereótipo, é a negativa. Quando a sociedade está falando isso, talvez de forma velada ou talvez de forma divulgada, é uma coisa. O problema é quando isso acontece. Quando isso vem para dentro da igreja. Então o grande problema é quando esses estereótipos invadem a igreja. E aí muitas das pessoas que são casadas no nosso contexto têm essa visão. A moça ficou para a titia, o cara é um folgado, não quer nada, né? Que deveria ser um local de acolher a todos, independente do estado civil. E por definição, a igreja é isso, é um local onde não deve haver distinção de cor, sexo, entenda aqui, masculino e feminino, nacionalidade ou estado civil. Mas muitas vezes é um local onde há. Foram algumas, não poucas vezes, a gente termina a nossa reunião, está saindo e cruza com algum membro da igreja, antigo de casa. E eles falam, o que vocês estão fazendo aí? Né? Porque nós somos da idade deles, né? Estamos com um grupo mais jovem. Nós estamos com um grupo assim. Nossa, mãe, vocês estão aí então para arrumar casamento para esse povo? Eu falei, você está com uma visão totalmente equivocada de quem é esse povo e do que a gente faz aqui. Não é esse o objetivo. O objetivo é acolher esses irmãos em Cristo, fazer crescer os que não são irmãos ainda, conhecer do Evangelho e fazer a caminhada. Então a igreja tem também esse preconceito, né? A sociedade tem e a igreja tem também, né? Quando a gente pensa num texto bíblico, nós vamos passar por alguns, mas Colossenses, é muito interessante que o apóstolo Paulo naquela situação, ele diz aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, casado, solteiro, viúvo, não está aqui no texto, né? Minha inserção, né? Mas Cristo é tudo e está em todos. Não há uma diferenciação para aqueles que são filhos de Deus. Estar solteiro não é pecado. Para muitos da igreja é considerado pecado. Por que ele não casou? Será que tem alguma coisa de errado com ele? Né? Não é assim. Quando a gente olha em números da sociedade, eu estou na sociedade ainda, não fui para a igreja, tá? Nos Estados Unidos, 40% dos adultos do país, tá? De 23 essa pesquisa, tá? São solteiros, divorciados, viúvos, nunca casaram, 40%. Isso bate quase em 87 milhões, é lógico que a população cresceu, né? No Brasil, nós temos 81 milhões de solteiros. É lógico, aqui está considerando crianças, tá? Crianças, adolescentes, casados, né? Isso inclui todas as idades, eu coloquei aqui. Em 2040, diz que 20% da população do mundo, 2040 vai ser 20% será de solteiros. Então, quando você pensa, vai crescendo, né? Crescerá. Quando a gente pensa nisso, alguns locais já consideram isso. Por exemplo, eu não fui atrás disso e não vai dar tempo da gente explorar, mas se você começar a pesquisar, o mercado está atento para isso. O mercado principalmente de marketing e propaganda. O que eles fazem? Eles começam a lançar apartamentos de 1 quarto. Ou só o loft. Carros mais compactos. Comidas, antes que você comprava de arroz, por exemplo, de sacos grandes, né, para a família grande, hoje vende. Então, tudo isso tem mudado. Já salada pronta, lavada, pequenas porções, né? Não dá tempo da gente conversar sobre isso tudo. Mas a sociedade está atenta para isso. E é uma realidade, né? Como eu disse no começo, foi um estudo realizado em 23, com 3.200 solteiros. Por que eles preferem, ou como eles levam, ou por que não querem casar tão cedo? Porque eles querem viajar muito. 53% quer viajar. E se tiver casado, você tem gastos divididos, é um complicador. Se tem filho, então, pior. Outros, 49%, atingiram uma melhor carreira.
Eu preciso de uma posição melhor na carreira, então não tenho tempo para pensar em mulher ou em homem. Comprar a casa ou imóvel, 48% pensa, eu preciso ter meu imóvel, um local seguro. E 44% considera ter um par ideal. Gente, você que é solteiro, os casados aqui, existe par ideal? Não existe. Você tem que trabalhar com isso, né? Porque tem um livro que eu gosto muito, que diz assim, quando pecadores dizem sim, são dois pecadores que se unem, né? Então não tem aquilo, o par ideal, né? Você pode traçar alguns perfis, mas é bem diferente. Quando a gente pensa, é lógico, nessa pesquisa eu não coloquei aqui, mas para as mulheres, ela considera que o desejo é viajar. Para os homens, eles querem subir na carreira, mas o que é interessante, alguns têm a ideia também de não se casar por causa da questão homoafetiva, então preferem não ter um relacionamento, no caso aí tem um relacionamento homoafetivo, né? Então quando você vê, esses são alguns porquês, tem mais, mas esses são alguns. Qual que é a visão bíblica que a gente tem sobre o solteiro? Será que existe solteiro na Bíblia? Porque quando você dá estudo sobre casamento, o pessoal vai só para os textos de casamento, só tem para gente casada na Bíblia, né? Mas nós vamos passar e ver, né? Veja bem o que diz esse autor. Eu gosto muito do Kostenberg, e ele tem um livro chamado Deus, Casamento e Família. Os solteiros já saídos da adolescência são provavelmente o grupo social mais negligenciado da igreja ocidental contemporânea. Para a maioria dos cristãos ocidentais, parece óbvio que o casamento é um estado normal. Quando há um solteiro já saído da adolescência no corpo de Cristo, muitos membros bem intencionados consideram seu dever cristão encontrar um cônjuge adequado para esse indivíduo. Gente, eu não faço isso. Nós estamos já desde 2016, vocês que já passaram estão com a gente, nós nunca vamos dar uma de cupido. Não é esse o objetivo. Você é que tem que ir atrás de um cônjuge se você entende que tem que ter um cônjuge. Mas eu conheço um monte de gente que gosta de fazer parzinho. Então, essa é uma visão dele e ele também continua falando. Ademais, quando alguém com bem mais de 20 ou 30 anos permanece solteiro, quer por opção ou circunstâncias, nós vamos ver essas duas questões aqui para frente, muitos começarão a tentar diagnosticar o problema. Talvez a orientação sexual dele. Talvez é a aparência física. Talvez é a capacidade intelectual. Talvez ele é inapto socialmente. Talvez ele tenha um padrão excessivamente elevado, né? Ou outros fatores, como vocês relataram, que condenou a pessoa àquele estado civil não natural e indesejável de solteiro. Como a visão da igreja é assim. Provavelmente não é exagero dizer que muitas pessoas em nossa igreja hoje sequer consideram a possibilidade que seja aceitável permanecer solteiro. Essa, infelizmente, é uma realidade. Tem muitos que falam, não pode ser assim. Tem alguma coisa errada. Mas quando a gente olha, usando ainda o gráfico que ele apresenta um gráfico de percepção dos solteiros, tanto no Novo como no Antigo Testamento. E as categorias que haviam de solteiro, tanto no Novo como no Velho Testamento. Então, em Gênesis 2:4, o casamento é a norma. Ser solteiro era indesejável. É lógico, estamos criando um casal para povoar toda a terra. No Novo Testamento, o casamento continua sendo a norma. Você vai ver Jesus falando de casamento, Paulo falando de casamento, Pedro falando de casamento, né? Mas tem uma coisa no Novo Testamento que não tinha no Velho. O solteiro é um estado vantajoso. E depois nós vamos explorar um pouquinho por que é vantajoso. No Velho Testamento você tinha os viúvas, aquelas pessoas que o cônjuge morreu, né? Você tinha eunucos. Eunucos eram aqueles homens que eram castrados para cuidar, muitas vezes, de um harém, de um rei. Você tinha algumas pessoas que tinham enfermidades ou dificuldade financeira, aí ele não podia casar. Como é que ele ia sustentar a sua casa? Ou ele tinha alguma enfermidade.
Você tinha também homens, como você vai ver no Velho Testamento, recebendo um chamado divino para serem solteiros. Nós vamos ver uns 2, 3 aqui. E também você vai ver, o apóstolo Paulo usa a ideia do eunuco, não significa para o castrado, mas como um dom concedido por Deus em Coríntios. Nós vamos explicar um pouquinho mais isso à frente. E o recebido um chamado divino também, nós vamos olhar um pouquinho para Mateus e olhar isso. Você tinha também no Velho Testamento divorciado, e também rapazes e moças que ainda não casaram, que estão na condição de solteiros. Tá? Muito bem, nós temos aqui alguns exemplos de homens que ficaram solteiros e mulheres que ficaram viúvas. Eu não vou explorar, porque eu bati o olho aqui, eu vi que na classe nós não temos nenhuma viúva, mas nós temos no nosso contexto de igreja hoje 35 viúvas. Tá? Nós temos algumas viúvas que estão dentro desse grupo de solteiras. Né? Existe um trabalho hoje sendo feito. A Miriane tem conduzido um trabalho muito interessante com essas viúvas. Reuniões periódicas, onde tem estudo, oração, convívio, acolhimento. Né? A gente tem sido parceiros nessa ajuda também com a condução das viúvas. Diferente da situação do Velho Testamento, quando você pensa, viúva era um problema muito sério, porque o marido morria, não tinha de onde tirar o sustento. Hoje, pela graça de Deus, nós temos as nossas viúvas aqui sendo bem assistidas, né? Justamente porque os maridos deixaram uma previdência ou guardaram recursos para que ela possa viver uma vida sem limitação, vamos dizer assim, financeira, mas, lógico, com a limitação da perda de um cônjuge amado, né? Mas também nós temos aqui alguns exemplos, né, que é tanto bíblico, do cuidado com essas viúvas, então a gente precisa ter. Como eu disse, os eunucos daquela época eram guardas de concubinas, servos da rainha, chefes de oficiais, e eles eram escravos, eles não tinham opção. Então, eles, quando eram contratados para esse serviço, e o escravo naquela época, naquela condição, era o seguinte: você é um escravo, a sua vida pertence ao seu senhor, o que ele quiser fazer com você, ele pode fazer, né? Então, nós temos aí alguns exemplos, alguns chegam a dizer que possivelmente suposições, né? Talvez o profeta Daniel fosse um eunuco, talvez, alguns chegam a considerar, mas ninguém provou isso ainda, né? Vamos olhar um pouquinho essa chamada que Deus tem para Jeremias. Isso não significa que Jeremias foi o tempo todo um solteiro, mas naquele momento específico, por uma obra específica, Deus fala para ele: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, não case, nem tenha filhos e filhos nesse lugar. Alguns autores vão dizer que foi um momento temporário que isso aconteceu, por uma devida missão que ele tinha que fazer, mas o fato é que para essa missão, para esse desafio, ele tinha que estar solteiro. O projeto de Deus depois pode ser que ele vá casar ou não, mas alguns acreditam que ele casou depois. Como eu disse, eu mencionei o profeta Daniel, você não tem nenhum indício de que ele foi casado. Você vê pelo livro todo, não tem nenhuma citação de que ele foi casado. Um outro que você vê também por um bom tempo foi solteiro, foi José. Você fala, não, mas por um bom tempo. Ele casou com 30 anos de idade, né, que é mais ou menos a média que se casa hoje, né? Naquela cultura, não. Naquela cultura, com 15, 16, 17, no máximo, estava casando. Então, ele ficou todo esse período, por quê? Porque você imagina se ele fosse casado, presídio que ele passou, né? Vendido como escravo. Então, por um tempo, ele foi solteiro, até que o faraó obrigou ele a casar. Porque a função que ele ia assumir, e veja bem como era a condição de um escravo. Era um escravo top de linha, mas era escravo. E o rei chega para ele e dá por mulher. E ele tem que casar, não tem escolha. Tem que casar e vai ter que gerar filhos. Gostando ou não gostando. Ele era escravo ali no reino. Mas por um tempo, até os 30 anos de idade, ele foi solteiro. Nós temos outro exemplo também no Novo Testamento. Nós temos João Batista.
Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Você não tem relato. Por que João não era? Porque João teve, vamos dizer assim, uma vida curta, né? João fez todo aquele trabalho de preparação do Messias, a chegada do Messias, e foi executado. Mas ele tinha um trabalho em ministério que lhe consumia todo o tempo. E na providência de Deus era bom ele não estar casado. Senão ele ia deixar para trás viúvas e filhos. Mas muitos no Novo Testamento do Velho deixaram para trás viúvas e filhos. A gente vê relatos disso. Mas é interessante porque ele é solteiro. E qual que é a expressão que Jesus usa para João Batista? Jesus usa para João o quê? Quem lembra? Dos nascidos? Era o primeiro. Que consideração que Jesus teve para João Batista? Que dos nascidos de mulheres ele era um destaque. E ele era casado? Não, ele era solteiro, gente. Está vendo como o estado civil não define a pessoa? É lógico, também o Senhor Jesus, né? Mas aí a gente vai falar, mas aí não vale, né? Ele tinha um período tempo de vida, tudo bem. Mas ele foi solteiro até os 33, né? Outro exemplo que nós temos na Escritura, apóstolo Paulo. Aqui um debate bem interessante. Alguns acham que ele era viúvo. Muitos autores vão falar assim, não, ele não era viúvo. Ele era solteiro. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. E, na verdade, de um modo e de outro. Que os solteiros, aqui ele está falando tanto para casado como para solteiro nesse trecho aqui, tá? E aos solteiros e viúvas digo que lhe seria bom que permanecesse no estado que eu também vivo. Então, isso deu liberdade para o apóstolo Paulo fazer viagens incontáveis. Você imagina a preocupação... O quê? Uma viagem missionária, né? Pode ser, pode ter esse pretexto. A base bíblica para o solteiro viajar, apóstolo Paulo. Fez 3 viagens missionárias, todas para a Ásia ali. Então você aproveita e viaja. Tá bom. Mas é interessante, se ele fosse casado, naquele momento que ele está fazendo essas viagens e saindo, você imagina a preocupação ou como passaria a família dele. Levado preso, açoitado, tido como morto, naufrágio no mar, né? Então, na providência de Deus, esse homem se manteve solteiro. E se ele estava viúvo, de certa forma, ele ficou todo o tempo que a gente tem relato dele no Novo Testamento, até a sua morte e execução, ele ficou solteiro, ele se manteve viúvo, se foi o caso. Ou se ele foi solteiro o tempo todo. Então, há uma divergência entre os autores, né? Solteiro e o serviço ao Senhor, né? Aplicando por esse contexto contemporâneo, ser solteiro deve ser visto como um dom concedido aos poucos escolhidos que apresentam vantagens consideráveis para ministérios. Mas não é intrinsecamente superior e nem inferior ao casamento. Olha que coisa interessante. Porque muitas vezes nós vamos olhar e falar assim, é melhor ser solteiro, talvez naquela condição. É melhor ser casado, depende da condição. Então não tem a ver, é o contexto que você está vivendo. Então se você avaliou essas coisas, é importante a gente considerar, né? Qual que é a importância disso então, né? É lógico que nós temos uma visão equivocada do celibato na Igreja Católica, né? Que tem que ser solteiro, né? Tem que ser porque ele vai ter uma graduação a mais. Ele vai ser um homem mais espiritual. Mentira, tá? Não é o estado civil que te define. O que define aqui é a quantidade que você pode se aplicar ao trabalho do Senhor. Oi. Você falou nessa questão que o solteiro... Eu penso assim, às vezes o solteiro até sabe que tem essas vantagens e tal. Eu acho que isso aí poderia ser falado na igreja, num culto. Porque, às vezes, quem tem que saber disso também é o casado. Os casados. Por quê? Porque mesmo o solteiro sabendo que ele está naquela condição, ele pode servir o Senhor, ou às vezes ele está no momento aguardando,
encontrar uma pessoa, né, a mais, enfim, diferente, cristão, servo do Senhor, sério. Mas o julgamento que vem de fora, às vezes, se torna um pouco um fardo pesado. Com certeza. Então, assim, às vezes a gente sabe que é para servir ao Senhor, das vantagens do ministério, só que o povo que está ao entorno não sabe ou finge que não sabe, né? Finge que não e sabe. Aí, porque está na Bíblia já há mais de 2000 anos, né? Aí vem essa pressão. Claro, a gente tem que resistir à pressão, mas às vezes é complicado você lidar com os comentários, com os julgamentos dos outros, com as piadinhas, com os cupidos, né? Então, eu acho que uma coisa dessa aí tinha que ser falada mesmo. É o meu projeto. É o meu projeto. Ia ser nessa série, mas aí acharam melhor jogar para a sala de aula. Tá bom, vamos fazer na sala de aula. Mas meu projeto é de púlpito fazer um sermão sobre o solteiro, né? Mas nós vamos ter, pode ficar tranquilo, isso daí vamos ter. E também isso está registrado já em 2 encontros que nós já tivemos em sala de aula, né? Mas eu concordo, o povo da igreja tem que entender as diferenciações e os momentos que se vive. Fala, Damião. A questão de Paulo lá, quando ele fala de ser solteiro, também tem a ver com a perseguição da igreja. Sem dúvida, sem dúvida. O solteiro fugindo, que levar fugindo. Exatamente, a perseguição tinha tudo a ver no primeiro século, como você tem hoje em outros países também, né? Em outros países você tem essa perseguição acontecendo ainda hoje. Para nós chega pouco, né? Mas veja bem, quanto ao dom de solteiro, né, eu vou falar um pouquinho disso, se é um dom mesmo. O dom de ser solteiro é temporário ou vitalício? O que vocês acham? Ou estar solteiro? Porque muitas vezes você encontra alguém que fala assim, não, eu vou ficar solteiro. Aí de repente aparece alguém, ele se interessa a casa, mas não disse que ia ficar solteiro o resto da vida? Né? Não é um dom que você vai arrastar ele para o resto da vida. Pela definição dele, o que eu aprendi, no que eu estava lendo, né, pode ser para toda a vida, mas não acho que deva ser, esse autor vai dizer. O objetivo dos dons espirituais é servir ao Senhor com alegria enquanto lhe der essa capacidade específica para servir. E depois, na condição de solteiro, escolha se concentrar em servir a Deus por um futuro indefinido e deixe que a questão do casamento cuide de si mesmo. Ou seja, muitas vezes as pessoas falam assim, não, esse dom aqui eu vou ser solteiro até morrer. Pode ser que não, né? Pode ser que os planos mudem. Pode mudar de alguma forma. Então, quando a gente pensa nessa questão, a gente tem que estar bem tranquilo. E vocês que são solteiros aqui, falam, não, eu já defini, eu vou ficar solteiro pro resto da vida. Será? Eu acho que essa não é a postura correta. Porque às vezes você entra nessa como, é assim mesmo que vai ser. Não acho que é para essa direção. Eu acho que a gente tem que pensar que o casado também, ele tem que ter essa concepção de que ele muitas vezes não vai ficar casado o resto da vida. É só julgar pelas perdas que nós tivemos dos irmãos queridos esse ano aqui, né? Então, tivemos pessoas que morreram, infelizmente pessoas que se divorciaram, né? Então, eu acho muito legal essa colocação, que nós devemos servir a Deus na condição que nós estamos. Se solteiro, solteiro, casado, casado, porque a nossa condição civil, ela não é duradoura, né? Ela não é duradoura. Vou falar eu já um pouquinho. Fui solteira, hoje estou casada e não sei por quanto. Epa! Eu espero que você ficar sem ser gaga por muito tempo. Eu acho que essa frase, ela, se você se concentrar no termo concentrar-se em servir a Deus, porque estar solteiro, estar casado não é um objetivo em si. Exato. O objetivo do ser humano é servir a Deus. Melhor, do Filho de Deus é servir a Deus. Então esse é o objetivo. As circunstâncias, se é casado, se é tipo um fubá, se é não sei o quê, não importa. Importa que é servir a Deus. Exatamente. Então esse é o objetivo. O Estado Civil não define o seu serviço ao Senhor. Não define, né? Eu conheço muita gente solteira que não faz nada para o Senhor. Conheço muita gente casada que também não faz nada para o Senhor.
E as duas verdades também. Conheço muita gente solteira que trabalha muito para o Senhor e muito casado que trabalha muito para o Senhor. Isso não te define. A questão é, o ser solteiro, esse autor ele vai caminhar mais um pouquinho para frente, o solteiro tem a oportunidade de se dedicar mais completamente ao serviço do reino. Inclusive ao estudo das Escrituras, envolvimento dos ministérios. Porque sua vida, via de regra, é mais simplificada. Não estou falando que não é complexa, mas é simplificada no sentido do quê? Cuidar do cônjuge, como a Bíblia diz, dos filhos, de uma casa maior, de coisas maiores, né? Então, na prática, o solteiro tem mais tempo e mais energia para servir no reino. Isso é uma verdade. O casado, como diz as Escrituras, ele tem que olhar para as coisas do lar. Piper tem um livro de casamento que, quando eu peguei a primeira vez, eu fui só entender depois que eu fui preparar o material para solteiros. Viu? O livro do Piper chama Casamento Temporário. Eu falei, caramba, mas você está falando de divórcio? Não, ele está falando da condição eterna. E nós vamos mostrar já um quadro sobre isso. O casamento, de fato, é temporário. Porque, vou até adiantar isso, né? Por exemplo, se a gente pensar na nossa vida, momento que você nasceu aqui, bonitinho, no hospital, aí se você pensar aqui 30 anos, se você pensar aqui 90 anos, e para os salvos em Cristo Jesus, a eternidade, quanto tempo mais? Você vai ficar mais tempo casado ou solteiro? Vamos supor aqui que você vai completar 60 anos de casado, e de solteiro? Você teve esses 30, e talvez daqui até a eternidade, quanto tempo você vai ficar solteiro? Já pensou nisso? Esse é o estado permanente do céu. Não é casado. Vai se dedicar só às coisas do Senhor, né? Na eternidade não vai ter mesmo. Aí muda de figura, como Jesus, nós vamos ver o texto já. Esse autor, ele chama Sexualidade Santa, esse livro, muito bom livro. Não se assuste, esse autor ele era vamos dizer assim, um ex-homossexual, é um teólogo muito bom, ele tem boas sacadas no livro dele. Ser solteiro é um dom, é bom, não é nada especial. Olha que interessante, né? Nada complicado e nada fora do comum. Pode ser que o apóstolo Paulo intencionalmente não tenha explicado muito sobre esse dom, porque não há muito o que explicar. Então é a mesma coisa quando chega e fala assim, aquela pessoa, nossa, ela tem a capacidade de ensinar bem, né? Ela tem dom de ensino. Ponto. Você não fica especulando por que ele tem e o outro não tem. E quando ele fala nisso no livro, um livro vale a pena, viu, você investir nesse livro, né? E ele vai falar que ser solteiro é um dom, não tem nada de especial e de complicado. É um dom que Deus permitiu você estar passando agora. Por quanto tempo? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Né? E vale a pena a gente pensar. E um autor vai dizer assim, ser solteiro é um dom para todos, pelo menos uma vez na vida. Não é uma verdade? Você foi solteiro, você foi solteiro, você foi solteiro, eu fui solteira, Lisboa foi solteira, os casados aqui já foram solteiros pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma, né? Pode ser. Aí tem o viúvo, né? Que aí já são 2 vezes que ele está solteiro, né? Então, quando a gente tem que olhar, é que existe talvez um milindre tão grande. Né? Eu acho que nós que trabalhamos com os solteiros, nós pelo menos cuidamos para não escutar bobagem. Porque a gente de vez em quando escuta bobagem dos irmãos da igreja. E na hora nós vamos falar, não é assim. Por exemplo, todos trabalham, todos se dedicam. Tanto do Soma como do Prossigo, desses que a gente convive, todos estão, ou quase sua totalidade está envolvido em um ministério na igreja, pelo menos um ministério servindo. Então nós temos uma quantidade de gente solteira comprometida, trabalhadores, pagam suas contas. Então aquela ideia de, deixa a vida levar, não é bem assim não. Tá? Vamos fazer um intervalinho, depois eu vou falar dessa ideia do solteiro e o estado final. Tá?
Alguém abordou aqui no intervalo, falando que, mais uma vez, é lógico, a igreja precisa saber disso. E aí outra pessoa abordou também e falou assim, eu não tenho nenhum problema quando alguém indica uma pessoa para mim, eu vou até conversar. O problema é quando a pessoa já começa a cobrar no sentido, pô, não deu certo a indicação e eu vou ficar em cima, né? Isso é um assunto muito delicado. Eu conheço algumas pessoas aqui que, de fato, apresentam uma pessoa para outra, né? Eu estou falando que essa não é a minha postura, é a postura da Rose, né? Nós não vamos fazer isso. E até acredito que isso ainda dê, vamos dizer assim, mais segurança ao processo que a gente trabalha, né? É lógico, nós oramos. Ao sair de casa, a gente ora constantemente pelos solteiros do nosso convívio, né? Para que, sendo da vontade de Deus, encontre uma pessoa, né? Lembrando mais uma vez, o fato de estar casado não te define. A Rosana ia contar uma experiência dela, vou contar uma minha. Eu fui criado na casa da avó, ou seja, meu pai trouxe minha mãe, e aí nós fomos em 3 filhos, mas lá na casa da avó, dentro da casa da avó, tinha mais 2 irmãos do meu pai solteiros. Tinha um tio que era, desculpa, mas ele, vou usar a palavra certa, era meio imprestável, né? Ele não ajudava em nada, mas eu tinha uma tia ali dentro, que era a segunda mãe, a tia Judite. A tia Judite, ela fazia a refeição. Quem cuidava da comida na casa da minha mãe, da minha avó, era minha tia Judite. Ela cuidava das refeições, dava bronca como mãe. Onde você vai? Com quem você vai? Minha mãe às vezes não perguntava, e essa tia perguntava. Leva o casaquinho, aquelas coisas assim, né? Então, muito carinho por ela, né? E ela foi solteira a vida toda, inclusive aquele meu tio. Mas aquele meu tio tinha alguns probleminhas a mais ali em outros campos. Mas ela foi uma solteira feliz a vida toda dela. Não era amarga com a solteirice dela. Com os outros, com os netos, né? Sobrinhos netos dela, sobrinhos bisnetos, quando ocorriam os casamentos, né? Era uma pessoa e não era cristã, né? No finalzinho da vida dela, eu pude falar do evangelho para ela, tomara a Deus que ela tenha se convertido, né? E viveu até os seus 90 e poucos anos, 91, né? E sempre alegre, sempre boa de convivência. A Rosana também tem esse testemunho aí. Fala, Rô. O meu pai é o último de 10 filhos, uma família muito grande italiana, e 4 dos irmãos deles não se casaram e continuaram vivendo com os pais, os avós, meus avós. E estes tios, solteiros, sem filhos, eles criaram e ajudaram a criar todos os seus sobrinhos. Todas as crianças da família passaram por esses tios. Porque eles tinham essa consciência de servir a Deus em qualquer situação que Deus pusesse na mão deles. Como eles não tinham filhos, no final da vida deles, nós os trouxemos para morar do lado da nossa casa. E nós fomos os filhos deles. Meus irmãos, nós somos em 4 irmãos também. E foi muito agradável ver como Deus usou a vida deles nos criando. E aí a gente tem, você tem seus pais que criam vocês, mas você tem a contraposição dos tios. E foi uma bênção. Então, servir ao Senhor, sendo solteiro, você pode estar em qualquer campo servindo a Deus. E no caso deles, eles receberam o fruto disso, porque eles foram cuidados até falecer. Okay. Eu queria fazer um adendo só. Talvez vocês solteiros podem falar assim, nossa, então minha missão é ficar com meu pai e com minha mãe até envelhecer. Não é. Outro dia eu estava conversando com uma moça solteira e ela estava na luta de sair da casa dos pais ou não. Os pais não queriam. Falaram, não, ela só sai daqui casada e se não se casar, não vai sair nunca? Vocês têm o direito de ter a vida de vocês. Né? Eu entendo essas 2 ilustrações aí e situações que vocês viveram, mas você pode ter a sua vida sim, morando sozinho, não necessariamente você fica condenado, digamos, desculpa a palavra, não consigo achar outra, a estar no cuidado dos pais que envelheceram ou algo do tipo, né? Deus usa vocês também tendo a sua casa, que é o seu lar, né? Muitas vezes o solteiro
esses 3 meses falando de família, falando não tenho família. Você é a sua família, irmão. Né? Você é um solteiro dentro da sua casa, mesmo que você more sozinho, é o seu lar. A responsabilidade que os filhos têm para com os pais é bíblica. Interessa ser solteiro ou ser casado, no caso viúvo, se divorciou, você tem uma responsabilidade com os mais velhos, né? A obediência, ela é limitada, mas a honra vai ser a vida inteira, né? Então, como é que você vai honrar esse pai idoso, né? Esse é outro assunto, acho que tem alguma das salas passando esse tema, né? Muito bem. Como eu disse, ser solteiro de estado final. Isso daqui é um gráfico que o Kostenberg apresenta, mas também tem muito da fala do John Piper nele. Por exemplo, o solteiro, na criação, o casal estava solteiro até então, né? Mas rapidamente eles se juntam. Adão ficou um tempo solteiro, mas casou. Então, na criação quase não tinha um solteiro e casamento era uma norma. No Antigo Testamento era incomum e muitas vezes indesejável. Era olhado meio de lado, principalmente a questão das viúvas, né? Que você pensa lá no exemplo lá de Ruth e Noemi, né? A situação, ela se coloca numa situação. O casamento também no Novo Testamento, no casamento era a norma, tá? Ser solteiro no Novo Testamento é tido como uma vantagem para ministério e reino. Como nós falamos, para eles saírem, para fazer as viagens, para as perseguições, mas também era a norma. Agora, quando a gente pensa no estado final, ou seja, quando a gente pensa na eternidade, quando nós deixarmos essa terra aqui, o solteiro vai ser para todos. E o casado, nenhum casamento, mas como anjo, como diz o Senhor assim. Mateus, o Senhor vai dizer, naquele dia aproximaram alguns dos saduceus que disseram, não haver ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre eles 7 irmãos. E aí ele narra toda a história. O primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, o sétimo morreu. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos as desposaram. Ou seja, todos esses caras casaram, mas morreram. Respondeu Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. Então, quando Jesus fala isso, o estado final, tanto do solteiro como do casado, é universal para todos. Todos vão ser solteiros no céu. Você não vai estar casado. Existem grupos religiosos que acreditam diferente. Que o casamento que foi feito aqui, celebrado num determinado local, você está casado durante toda a eternidade. Se eu estivesse dando aula para casados aqui, alguns iam falar assim, pô, mas eu achei que lá ia estar livre dessa mulher, né? Mas não é o caso. Mas tem grupos que pensam isso. Quais as preocupações que a gente pode ver para o solteiro e para o casado? O que primeiramente quero, né, é que sejais livres de preocupações. Que não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa ou o marido, né? Assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim como o corpo, como no espírito. Que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o seu marido, e isso é uma verdade. O solteiro, ele tem a possibilidade de investir mais tempo para o reino de Deus. A Pamela disse isso já. Mas quem tem que escutar esse discurso são os casados. É isso mesmo, vai escutar. Uma hora vai chegar lá, ou só abrir a Bíblia e ler, né? Também, né? Mas na realidade é isso. Agora, aí vem a continuação dessa preocupação que o apóstolo mostra aqui, mas quais são as atitudes que a igreja e o solteiro devem ter. Então aqui entra numa parte mais prática. Então, quais as atitudes da igreja para com o solteiro? Primeiro, a igreja precisa ter empatia e se colocar no lugar. Muitas vezes a igreja, como a gente já disse, trata o solteiro, e eu já falei no começo, solteiro é todo aquele que não casou ou que está viúvo ou divorciado, que continua sem casar. Então, tem que se colocar no lugar. E muitas vezes a pessoa não se coloca no lugar.
não coloca, não tem a empatia necessária para o solteiro e muitas vezes até despreza a vida do solteiro. Uma vez nós estávamos numa conferência, a conferência não foi muito boa não, a gente teve que deixá-la antes porque o propósito dela era um, mas na prática virou outro. Mas eu estava numa mesa e estava ali com o Alexandre Sacha, foi muito interessante, uma luz, eu acho que valeu a conferência em toda aquela conversinha que a gente teve no café. Ele falou assim, Wagner, existem dores diferentes para o solteiro que nunca casou, para o divorciado e para o viúvo. Eu falei, tá bom, posso ir embora da conferência, né? Porque o estudo que teve, o pessoal não falou nada e coisa assim. São dores ou sentimentos ou sensações diferentes. O solteiro nunca teve um companheiro ou uma companheira, o que não casou ainda. O viúvo já experimentou disso. O divorciado experimentou e não deu certo por algum motivo. Então são dores diferentes. A gente tem que aprender a escutar cada uma dessas dores. Se a gente colocar tudo no mesmo pacote, nós temos um problema sério. Pronto para ouvir e aconselhar biblicamente. A gente precisa ouvir muitas vezes e dar conselhos bíblicos. Porque muitas vezes o tempo vai passando, o solteiro está falando assim, puxa, eu não vou, então eu vou procurar aquela pessoa legal que tem lá no mundo. Não, não é para procurar o legal do mundo. Não, mas o legal do mundo me escuta, me acolhe, me abraça, para por aí. Já foi longe demais no abraço, né? Não é por aí. Então você, quando tem que estar pronto para ouvir e aconselhar biblicamente. Outra coisa também é levar você, muitas vezes solteiro, precisa ser levado e aprender, a igreja precisa aprender a levar os solteiros para as verdades bíblicas. Quais são as verdades bíblicas que a gente pode levar? John Piper afirma assim, no livro dele Casamento Temporário. Deus promete aos que continuam solteiros em Cristo bênçãos melhores que os de casado e filhos. Ele chama você para manifestar, pela condição de solteiro, que exalta Cristo, as verdades sobre Cristo e o seu reino, que fulgarão com mais clareza por meio do solteirismo do que por meio do casamento e criação de filhos. Olha que interessante. As verdades bíblicas, tem um trecho em Isaías também, que por um determinado momento Deus dá uma ordem para Isaías, e é um memorial, e um nome melhor do que ter filhos e filhas. Ele vai dizer em Isaías 56, 4, quando ele está dizendo na condição ali do eunucos, né? Que no caso ali eram aqueles homens que tinham aquela condição. Mas a gente tem que pensar, quanto se fala, né? Eu fiz uma pesquisa rápida, fala do Messias em Isaías, e está falando de Messias, não teve filho, ele fala de várias coisas, mas muitas vezes a gente tem que levar o solteiro às verdades bíblicas, mas eu nunca vou ter um filho espiritual. Você pode ter filhos, né? Você pode ter filhos espirituais. E esses filhos espirituais, eles vão continuar até a eternidade. E muitas vezes o solteiro esquece disso. A igreja tem que pensar nisso. Ah, coitadinho, nunca casou, né? E a gente que aconselha casais, tem hora que a gente fala assim, coitadinho, por que casou? Né? Que está difícil, né? Então, temos que levar as verdades bíblicas. Nós já passamos por várias verdades bíblicas dos solteiros aqui. A desfrutar de uma alegria presente. Então, esse é um grande problema quando a gente fica inquieto, como diz Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta seu dia, o seu próprio mal, ou as suas preocupações, o Senhor Jesus diz. Então, fica só pensando assim. A gente acompanha algumas pessoas e a pessoa fala assim, será que eu nunca vou ter um namorado? Aí a pessoa tem um namorado. E será que eu nunca vou casar? Aí a pessoa casa. Será que eu não vou ter filho? Aí a pessoa tem filho. Será que os filhos não vão crescer? Aí os filhos crescem. Será que os filhos vão casar? Aí os filhos casam. Mas a pessoa nunca está satisfeita em nenhuma dessas fases. Então aí tem um problema. O problema é falta de contentamento.
Nós já trabalhamos, eu acho que também Lucas também trabalhou, dos materiais que a gente precisa trabalhar é contentamento. Não só para o solteiro, mas para todas as idades. Filipenses vai dizer, alegrai-vos sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovasse o meu favor e o vosso cuidado, que também já tinha antes. E não vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em que? Toda e qualquer situação. Paulo está falando do aspecto financeiro aqui, mas o contentamento ele é independente das circunstâncias externas. Nós não temos que atrelar o nosso contentamento se o time ganhou, se o time não ganhou, se eu tive um aumento, se eu não tive um aumento, se eu estou empregado, se eu estou desempregado. Contentamento independe disso. E muitas vezes, tanto vocês solteiros, eu estou falando para os solteiros agora, nós como igreja temos que olhar e falar assim, você tem que aprender a viver feliz hoje. Outra questão também que a igreja precisa entender, ser solteiro não é um problema. Quando a gente pensa, o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios 7, 27, estás casados? Não procure separar. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem não casar, também não peca. Ou seja, solteiro ou casado, não peca. Porque muitas vezes vai falar assim, é um problema estar solteiro. Não é um problema. Não é um problema. Muitas vezes você cria esse problema e tem que sair dessa. Então a igreja tem que olhar com empatia, tem que estar pronto para aconselhar biblicamente. E você, como solteiro, se alguém vier falar alguma coisa que não seja biblicamente, você fala, para. Isso daí é da sua cabeça, da sociedade ou está vindo das Escrituras? A igreja precisa levar o solteiro às verdades bíblicas, precisa levar o solteiro também a desfrutar de alegria presente, no presente momento. E a igreja tem que entender, ser solteiro não é um problema. Como diz as Escrituras, é um estado que se está agora e não se sabe para quanto tempo. Agora, qual é a atitude que você, solteiro, precisa ter também? Casamento não é prêmio para o bom comportamento. Eu fui uma pessoa tão legal, eu trabalho, obedeci meus pais, minha mãe, eu sou um cara fantástico, eu sou o melhor, né? E por que eu não casei ainda? Não é assim que funciona. Não é prêmio por bom comportamento. Nós vimos que cada um tem um dom. Quero que todos os homens sejam tais também como eu sou. Permanente ou não, é um dom. Então você que é solteiro, está casado não é um prêmio. Ah, porque eu fui uma pessoa boa, então eu mereço casar. Não é assim que funciona. Aprender a viver com as pressões da sociedade, da família, da igreja, que quer e obriga você a ter um companheiro a qualquer custo. Tem um livro muito bacana do Eddie Welch que diz um livro quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Porque tem muita gente que tem uma idolatria com o casamento ou família. E não é esse autor, mas outro autor vai trabalhar muito com essa ideia de quando bons desejos se transformam em ídolos. Então você pode ter um bom desejo. Nossa, eu quero constituir uma família. É um bom desejo, não é ruim. Mas se isso vira um ídolo, aí é um problema. Vou exemplificar de outra forma, tá? Sai um pouco do contexto, um contexto de educação de filhos. Então você tem um desejo de ver o seu filho um cara indo bem nos estudos, né? Aí você tem esse desejo. Então você pega e fala assim, o mais importante é meu filho ter estudo. E para ele ter um bom estudo, eu preciso gastar R$5.000 por mês de escola. Tá? De ensino para ele. Esse é o objetivo. Só que para esses R$5.000, a sua realidade, você ganha R$10.000. E você tem todas as despesas da casa. E aí você fala, bom, mas o que é importante? Esse filho precisa ter esse estudo.
Então aí você vai começar a fazer hora extra, você vai fazer outros trabalhos, você vai entrar no cheque especial. Mas isso aqui não é um bom desejo? É bom desejo. É ótimo desejo. Mas virou o que na sua vida? Um ídolo. E aí você começa a se ajoelhar diante desse ídolo. E fazer uma série de coisas aqui, porque você precisa tirar mais dinheiro, porque só os 5.000 do ensino não para aí, né? E isso pode ser também com a ideia de casamento. Você pode ter um ídolo. E aí você começa a se reverenciar esse ídolo. Outra coisa também que precisa aprender: tratar os sentimentos de dó e compaixão. Salmo 139, verso 25, sonda, meu Deus, conhece meu coração, prove, conhece os meus pensamentos, vê se há um caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Muitas vezes há aquela questão de, ai, coitadinho de mim, só eu sou solteiro, eu sou um pobre, eu sou um miserável, todo mundo tem um casal. Para com isso. Conheço um amigo nosso de São Paulo, já um pouco mais velho que eu, né? Tá beirando quase 70 já, a vida inteira ele foi solteiro. Mas é muito interessante. Ele entra na roda dos casados, conversa, dialoga, mas ele queimou a vida dele. Depois, principalmente que ele aposentou. E aposentou cedo, que era funcionário público do banco, no antigo Banespa. A quê? Ao ministério. É voluntário, mas ministério, de oração, de intercessão, aconselhar pessoas, né? Não cheguei a ver nele um exemplo assim, ai, coitadinho de mim, eu não casei. Né? E os outros amigos, os outros filhos dos amigos, para ele é sobrinho, né? E ele lida bem com isso. Não alimente mentiras que ecoam no seu coração sobre ser solteiro. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor e vai cochichar bobagem na sua orelha. Tá vendo? Olha lá, aquele camarada lá, ó, nossa, não merecia, arrumou um namorado, arrumou uma namorada. Nossa, eles vão casar, mas olha, esse cara nem era sério com as coisas de Deus. Pare com isso. Pare com isso. Não alimente mentiras na sua cabeça. Porque quem gosta de acusar, quem gosta de levantar mentira, como diz João 8,44, o diabo, o vosso adversário. Ele busca e colocar coisas mentirosas na sua cabeça. Pare com isso. Não manipule pessoas ou situação. Muitas vezes você entra, talvez, manipular pessoas. Coitado, eu não tenho como fazer as coisas, eu preciso porque eu sou solteiro. Para com esse negócio. Você tem as mesmas capacidades, as mesmas vocações, a mesma disposição que qualquer outra pessoa. Então, muitas vezes entra, fulano, você pode me ajudar? Sabe por quê? Eu sou solteiro, eu não tenho ninguém para fazer e tal. Para com isso. Pare também e não flerte com o mundo, porque aí você pode cair em tentações. Aí você pode cair em tentações. Porque quando a gente pensa, né? Porém, nos últimos dias, Timóteo vai dizer, sobrevirão tempos difíceis, homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes, ingratos, irreverentes, né? Então, muitas vezes a gente procura buscar saciar nossa paixão flertando com o mundo. Quer seja através das mídias, né? Ou talvez através de pornografia, que pode entrar na vida de vocês, né? E eu vou te falar, tenho ajudado muita gente nessa área. E é terrível, porque é um vício. Ou você fica escravizado, vocês não querem usar a palavra vício, né? Mas você fica um escravo da pornografia. Cuidado, não flerta com o mundo. Não flerta com os convites que vêm para você de festas, de atividades. Presta atenção, avalia, seja sábio. Aonde você vai? Como eu disse, né, não fazer de um futuro namorado um ídolo, né? Como eu disse ali, muitas vezes isso ocupa a sua oração de manhã, de tarde e de noite. Uma vez eu atendi uma jovem que estava vindo aqui para a igreja
E ela não ficou aqui no nosso contexto, ela passou pela classe de integração e depois marcou um dia para conversar, mas isso já tem uns 10 anos, foi antes de pandemia, inclusive. Aí ela tinha uma ideia fixa, que ela precisava reconquistar o namorado a qualquer custo. Eu falei, pera, o que você está pensando? Não, eu vou sair de Campinas, eu volto para São Paulo, porque ele está lá, eu não posso perder esse... O que virou o namorado na vida dessa mulher? Um ídolo, mais do que Jesus Cristo. Ela precisava mais do namorado do que de Jesus. Foi um ídolo na vida dela. Viver para o Senhor e não só para si. É muito interessante, porque muitas vezes isso não é só para aquele que é solteiro, mas muitas vezes a tendência é se isolar. A tendência é não conviver. A tendência é não servir ao Senhor. A tendência é ficar só no seu mundo. E nós já lemos, né? O solteiro, ele precisa cuidar das coisas do Senhor. Por quê? Porque ele não tem esposa, não tem filhos. Ele tem mais essa disponibilidade do que um casado, que também tem que servir ao Senhor. Mas a questão é que quando eu saio, eu sou a pessoa, ou coitado, ou miserável, e começo a olhar em volta, muda a visão, muda a perspectiva. E aí você fala, pera lá, eu preciso ajudar, tem pessoas que estão necessitadas, tem pessoas que estão ajudando. Sai de você, olhe um pouquinho para os outros. Né? Quando a gente... Oi. Nesse sair de você, acho que é papel da comunidade. Na verdade, é um privilégio estar numa comunidade cristã para que todos possam conviver com pessoas em fases diferentes da nossa. Sim. Da sua, né? Então, famílias, frequentar casa de famílias onde há crianças, onde há idosos, isso é servir. E eu vejo um desafio também dessa questão de estar sozinha por muito tempo, é que eu comecei meu relacionamento com meu marido, eu tinha quase um pouquinho mais que 20 anos. Então a gente vai construindo os gostos juntos. Quando a gente está muito tempo eu já tenho uma casa, eu já sei o jeito que eu cuido do meu carro, já sei como é que eu vou cozinhar. Quando a gente se junta, vai ser requerido de você muita tolerância. Porque você já tem seu jeito. Você põe primeiro o azeite, depois o tempero. Aí você vai casar com alguém que põe primeiro o tempero, depois o azeite. Aquilo já vai levar. Então existe uma questão que já está formatada. Então a prioridade é ficar junto, não só casado, mas ficar junto com alguma outra família, conviver mais com meus pais, com meus irmãos. Haverá uma requisição de tolerância, mais tolerância, que a palavra de Deus chama de longo ânimo, né? Que é fruto do Espírito, não vai na força do braço, é fruto do Espírito. E a família cristã é uma bênção. Exatamente. Então, estar dentro da igreja, a gente fala de serviço, parece que nós vamos ficar trabalhando o dia inteiro, não, mas estar com a família cristã é muito. Isso. É a oportunidade que tem muitos de vocês aqui quando servem no semear. Né? Vocês estão com as crianças ali. Não são os teus filhos, ainda bem, né? Você fala, ainda bem, né, Raquel? Mas você está convivendo com criança. Né? Quando você está servindo numa cantina, quando você está num louvor, quando você está em vários locais, né? Você está se envolvendo. Né? No nosso contexto hoje, nós somos 410 pessoas na nossa igreja acima de 18 anos que são solteiras. Tá? Isso aqui está incluído os divorciados e viúvas. Tá? Então nós temos esse número. Só de solteiros, jovens e adultos acima de 18 anos, nós somos 350. E nós estamos divididos aí, pelo menos, tanto no grupo do Prossigo e do Soma, nós temos mais ou menos uns 120 inscritos nos grupos. Isso significa que todos participam das reuniões, mas nós temos inscrito bastante gente, né? Você vê, é um número significativo no contexto da igreja. Né? Se você pensar ali, no nosso cadastro, nós temos quase 2.000 pessoas cadastradas. Né? Então é um número significativo de pessoas acima de 18 anos são solteiras. O ensino bíblico sobre solteiro nos lembra que cada um de nós é um membro valioso na família de Deus.
quer seja solteiro ou casado, todos os solteiros, sejam eles solteiros por uma temporada ou por a vida toda, pode saber que são pessoas completas em Cristo. Então você solteiro, não está faltando um pedaço em você. Você é completo em Cristo. Cristo tem que ser suficiente na sua vida. É lógico, o que a gente pode fazer de prático? Vocês que são casados. Convida muitas vezes, isso que a Rosana falou, convida para uma pizza um solteiro, para ir na tua casa, para ver, para conversar com ele. Converse com eles. Eu lembro de uma família aqui na igreja, hoje ele não está mais com a gente, que sentava sempre na nossa frente, uma família ficou incomodada, falou, você veja esse moço chegar, sentar, ficar sozinho aqui, ir embora, tal. Eu falei, faça alguma coisa com ele. E foi, de fato, convidou ele para uma pizza, tal, ele foi, participou, depois agora ele voltou para o seu estado. Com o que eles passam muitas vezes, alguns que moram longe, dia dos pais, dia das mães, às vezes não tem mais pai, não tem mais mãe. Com o que eles passam? Né? Será que não é importante convidar? Nós tivemos essa oportunidade de convidar alguns para passar Natal com a gente, Ano Novo, né? Que não tinha famílias aqui em Campinas. Né? Conviver com eles em ministério também. Tem ministérios que você tem todas as faixas etárias, por exemplo, o coral é uma delas. Né? Você tem todo mundo lá. Tem gente já para mais de 70, tem gente jovem. É o conviver com essas pessoas. E quando você convive em ministério, servindo, por exemplo, no ministério, você convive com outras pessoas também. Muitas vezes também você precisa ajudar e deixar ser ajudado. Muitas vezes você também, que é solteiro, vai olhar e vai falar assim, não preciso de ajuda, eu me viro sozinho. Foi interessante, uma das pessoas do nosso grupo teve uma mudança e ela precisava carregar um fogão, um mísero fogão. Só que ela não tinha carro e o frete, o cara viu que era só um fogão, mas cobrou um frete absurdo. Eu juntei com outro rapaz do grupo e falei, acho que cabe dentro do carro esse fogão. Pra você ver, um fogão, gente, né? Aí o carro rebateu e falou, vamos buscar esse fogão. Vamos buscar esse fogão. Coisas pequenas, mas ela, por ser uma jovem, uma mulher, ela não ia ter condição de carregar um fogão. Né? Você se prontifica a ajudar. Né? Muitas vezes você precisa ajudar também em dicas, você que é da igreja há mais tempo, dica muitas vezes de onde que é o melhor mecânico para levar o carro. Às vezes a pessoa não tem o pai, a mãe por aqui, precisa dessa orientação. Coisas práticas. Às vezes também está trocando de imóvel, ou vai adquirir um imóvel, e às vezes o pai e a mãe não têm condição de orientar. Como que a gente pode orientar? O Wagner, no nosso grupo Renovo, tem essa lista. Mecânico, pedreiro, pintor... Fala o que é o grupo Renovo, William. Eu falei, Renovo é um grupo que voltado para as viúvas da nossa comunidade. Não sei se tem alguém de fora também, deve ter, né? As reuniões são... não é evangelístico, é um grupo de apoio, suporte àquelas pessoas que estão passando pela viuvez, né? Começou, acho que esse ano começou, né? Então, a Miriane tem... Isso aí. Então, por que acontece? Porque muitas vezes, quem cuidava dessa parte era o marido, ou aquela jovem, quem cuidava dessa parte era o pai, mas ela não mora mais com o pai. E agora, onde que ela vai levar o carro, né? E muitas vezes você precisa ajudar. Uma situação que a gente teve muito interessante, 2 jovens da igreja estavam saindo da casa que elas moravam e bateram o carro. E coisa idiota, né? A bolsa estava no assento, ela foi pegar a bolsa e virou o volante, bateu num carro parado, né? Aí elas ligaram para mim, qual que é a sua sugestão? Aí uma ligou para o pai falou assim, fala que não era você que estava dirigindo. O pai já inventou uma mentira. Eu falei assim, não. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar. Eu conheço uma pessoa da igreja, que é da área de seguros, ela vai te orientar. Passei, fui até o local, vi, de fato, bateu no carro, mas estragou mais o dela, né? Porque a pessoa não queria acionar o seguro para perder isso, aquilo. Eu falei assim, aí a pessoa do seguro que eu orientei foi conversar com elas, tranquilizou, Então, às vezes você precisa, né? A igreja precisa saber para ajudar, mas às vezes também você se faz ou você faz só de vítima, ou de autossuficiente.
É um equilíbrio, lembre-se, nós estamos numa família para ser ajudado por isso. Tem que perder a vergonha também, tem que falar, posso almoçar na sua casa hoje? É isso aí. Um monte de jovem que faz isso. Vai em casa, Dia das Mães, vamos lá para casa. Ó, tô sozinho, posso ir? É uma coisa, a família da fé é para isso. Exatamente. Perguntas e questões que você tem. Aí talvez você tenha dúvida, Fúcia, mas como que o jovem resiste às tentações sexuais? Como o casado resiste. Como o viúvo resiste. Nesse livro que eu estou lendo da Sexualidade Santa, ele fala assim, jovens, solteiros, ele fala assim, 2 regras. Casado, fidelidade na área sexual e solteiro, abstinência. Ponto. Mas nem explica mais nada, só isso. E ele repete isso o livro inteiro, né? Recursos para fazer isso, as escrituras estão cheias, tanto para o jovem como para o casado. Ah, não sou tentado nessa área. É lógico, todos nós somos tentados na área. Assista, vem assistir o sermão que eu vou pregar, sei lá que é dia 9. Na 9 de novembro eu vou falar sobre isso no sermão. Né? Todos nós somos tentados, porque Deus criou a gente com o desejo sexual. Agora, aonde o solteiro vai? Na dependência do Senhor. E onde o casado vai? Na dependência do Senhor. Não dá para a gente explorar esse assunto porque acabou a aula, né? Mas é outro assunto também. Perguntas que você tem? Questões? Nada? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra mesmo nos ensina que não é o estado civil que nos define. A nossa identidade está no Senhor Jesus, que veio, morreu por cada um aqui, morreu na cruz para nos salvar e nos resgatar. E assim nós podemos ter acesso a um Deus bondoso, gracioso, que conhece cada um aqui. Conhece as nossas limitações, conhece os nossos desejos. Aqueles que são solteiros aqui, que continuem na dependência do Senhor para levar uma vida fiel, uma vida comprometida, uma vida de serviço. E o Senhor os ajude, Senhor, a cada vez mais continuar diante de Ti, santos e puros. Sabemos que é desafiador, mas sabemos também que é possível pelo poder do Seu Santo Espírito. Te peço pelos casados aqui, que possam ser testemunhos de uma vida centrada em Ti também para aqueles que ainda não casaram. Sabemos, ó Deus, que os casados da nossa comunidade também precisam ter um olhar voltado para aqueles que são solteiros, de fato com empatia, cuidado, amor e generosidade. Trabalha, Senhor, em nós, e é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.